Olá, eu sou a Chefe Lu Neves e hoje eu tô aqui para dar dicas para quem está começando e para quem quer se profissionalizar. Vamos lá? Hoje a gente vai fazer um brigadeiro noir. Mas o que é isso, Lu? E ele é o nosso brigadeiro meio amargo. Vamos derreter a manteiga. Pra gente não ter um brigadeiro cheio de gruminhos, a gente derrete a manteiga, coloca o cacau até dissolver completamente. E aí a gente vai desligar o fogo e colocar o resto dos ingredientes. Mas primeiro a gente tem que sentir esse cheirinho de chocolate subindo. Agora eu vou juntar o leite moça e agora o creme de leite. Aqui a gente só vai usar meia latinha. Liga o fogo e vamos mexer sem parar. Para quem está começando, na maioria das vezes, começa sozinho, na cozinha de casa. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Tanto com higiene, a gente lembra que não pode ter unhas compridas, esmaltadas. E se a gente tem algum pet em casa, a gente deixa ele lá na sala enquanto a gente trabalha, ok? Com uma preparação, a gente consegue fazer recheio gelado, recheio para bolo em temperatura ambiente, fazer bico para fazer um naked cake ou enrolar, que é o tradicional. E a maneira mais prática da gente ver isso é o ponto espatulado. Nada de simpatias, arrasta a colher, puxa a panela, dá 3 voltinhas e uma pirueta. A gente vai descobrir o ponto certo do brigadeiro. Para tirar o ponto, a gente desliga a panela, senão ela vai continuar pegando ponto. Uma espátulazinha, pego uma quantidade de brigadeiro e vou espalhar na bancada para ele esfriar. Não vou ficar trabalhando esse brigadeiro muito, senão a gente tem açúcar, movimento e calor. Eu vou ter uma bala e vou tirar falsamente o ponto desse brigadeiro. A gente vai achar que ele tá bom e não tá. Então aqui eu quero ele bem cremosinho, num ponto bem baixo. Ó, ele começou a criar picos. Então aqui eu já paro. É o nosso primeiro ponto, que é recheio gelado. Atenção para mexer esse brigadeiro. Eu não quero bater, eu quero misturar, porque senão eu dou ponto de bala, ok? Então vamos devagarinho, que a gente nem se cansa e nem deixa aquele brigadeiro elástico, que era o que antigamente a gente comia na infância, que também é tudo de bom, né? Agora a gente vai tirar o segundo ponto, que é recheio em temperatura ambiente. Eu quero um pouquinho mais durinho agora. Espalho na minha bancada, que pode ser inox, pode ser uma pedra. Eu só preciso esfriar esse brigadeiro para ver como ele vai ficar de fato depois de frio. Junto. E eu tenho aqui, ó, um ponto em que ele ainda gruda o meu dedo, mas ele tá mais resistente. Ele fica mais durinho, ó. Eu consigo dar mais formato para ele. Agora a gente tá indo pro ponto de bico, que a gente consegue montar os naked cakes. Os famosos bolos pelados que estão super na moda. A gente vai fazer com o bico a decoração toda à volta. Ele precisa ser quase num ponto de brigadeiro, de enrolar, para que ele fique em pezinho, o desenho, que a gente consiga trabalhar ele com bico. E é esse ponto que a gente vai tirar agora. Agora eu desligo o fogo e tiro novamente o ponto. A gente vê que ele já está em pezinho aqui na espátula. E vamos esfriar um pouco. Ele tem que ficar bem durinho para não escorrer, senão o trabalho de bico que a gente fizer, mais o peso do bolo, que a gente vai ter 2 ou 3 camadas nesse naked, ele vai afundar e escorrer esse recheio. Então eu preciso dele num ponto um pouquinho mais duro. Ele já não escorre mais da minha espátula. Ele ainda gruda um pouco no dedo, ele tá um pontinho abaixo do que a gente vai precisar para enrolar. Vamos continuar aqui. Vamos agora tirar o ponto de enrolar, que é aquele que a gente não quer que o doce desça, assente na forminha
E se ficar duro demais, ele também vai cristalizar em 2, 3 dias. E a gente precisa que ele dure uma semana para a gente conseguir produzir, entregar para o cliente e ele aproveitar pelo menos 3, 4 dias com esse brigadeiro cremoso. Aqui eu já tenho um ponto que ele, mesmo quente, está bem durinho. Vamos aqui com a espátula, espalho na bancada. O que a gente está fazendo aqui é esfriando esse brigadeiro para ver como ele vai ficar depois de frio. Vamos ver? Ó, agora ele não gruda mais no meu dedo. Posso trabalhar com ele, ó, enrolar, fazer uns brigadeirinhos para decorar em cima do meu bolo e vamos virar ele na panela. Agora a gente precisa deixar esse brigadeiro esfriar por pelo menos 4 horas para a gente conseguir manipular ele. Agora sempre eu vou deixar esse brigadeiro coberto com plástico, senão ele vai criar uma capinha de açúcar e aí ele começa a cristalizar, vai embora. Quando a gente trabalha com alimentação, a qualidade é muito importante, é isso que vai influenciar no produto final. Então a gente tem que prestar atenção no que o cliente consegue pagar e no que a gente consegue fazer de melhor com o valor que a gente tem. Custo e qualidade tem que andar sempre junto. Vamos começar a bolear nossos brigadeiros? Para bolear os brigadeiros, a gente vai usar um pouquinho de manteiga só para hidratar a mão. E eu vou porcionar, que pode ser com essa colher que a gente acha fácil hoje, ou balança. Em média, um brigadeiro de festa tem 15 gramas e um que a gente vende unitário, 20 gramas. Então a gente vai pro de festa. Pego a minha colher porcionadora, mão hidratada e vou bolear. Preciso dessa bolinha bem certinha. Vamos fazer mais uma. Eu faço 3, 4 bolinhas. Eu não quero que esse brigadeiro fique aqui secando, porque senão depois ele não vai grudar a minha cobertura. Passo, rolo. Não posso pegar agora esse brigadeiro e ficar rolando aqui, porque senão eu vou tirar todo o brilho da minha cobertura. Então eu só passo, rolo ele aqui no granulado. Gente, o que eu faço com essa vontade que eu tô agora de comer esse brigadeiro? Pode comer? Essa é a parte mais difícil do meu trabalho. Espero que essas dicas ajudem bastante vocês. Treine, faça e se não der certo na primeira, não desista. Faça de novo e garanto que a família vai adorar esses testes. E não esqueça, seu cliente é seu melhor patrimônio, sua melhor propaganda. Cuide bem deles. Um beijo, a gente se vê na próxima.